Olá, pessoal, boa noite para vocês. Hoje minha voz está um pouquinho rouca, mas vamos lá, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Eu estou feliz demais de estar aqui hoje, porque esse tema, gente, é um tema muito incrível e é um tema que está promovendo realmente muitas coisas aí que estão causando sofrimento, separações. E é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre isso. É um assunto que eu acho extremamente importante, que são os 5 sinais de que o seu relacionamento vai acabar. E por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você entender o que às vezes você pode estar fazendo sem perceber, que é o que a gente faz muitas vezes e vive achando que ele que está errado, e no fim a gente está errada também, né? E muitas coisas que às vezes a gente faz e que você pode estar fazendo, pode estar levando o seu casamento para o buraco, para o fim, né? E por quê? Por que que isso pode estar acontecendo? Porque quando a gente vai ficando distante, ficando fria, né? O casamento vai perdendo a intimidade, ou seja, você e ele vão perdendo intimidade. E isso é uma coisa fundamental para que um relacionamento fique bem e seja duradouro, né? Então, se não existe intimidade entre o casal, o que vai acontecer? Nunca que você vai conseguir enlouquecer o seu marido na cama e nem fora dela. E eu tenho certeza absoluta que não é isso que você quer. Você quer realmente algo que faça diferença na sua vida, não é? Porque ninguém tá junto porque quer separar. Ou ninguém se casou porque quer separar. Só que tem uma coisa, talvez você não tenha parado para pensar o que é realmente acabar com o relacionamento. E eu já pensei, gente, eu já pensei isso muitas vezes. E eu estive, assim, eu acho que eu tive a graça de ter pessoas abençoadas na minha vida, que me falaram muitas coisas, eu fiz muitos cursos e eu fui aprendendo várias coisas. E por isso eu decidi lutar pelo meu relacionamento, né? Então, dentre essas várias coisas que eu estudei, que eu ouvi, que, enfim, eu vou te falar algumas. Uma delas é que talvez você nunca tenha parado para pensar, porque nos momentos difíceis a gente só vê o defeito mesmo, né? Eu sei que é assim e eu escuto isso das minhas alunas da escola do relacionamento. Então, assim, já vivi isso e estou revivendo isso com as minhas alunas. E é maravilhoso poder ajudar essas mulheres, porque, gente, quando a gente consegue saber o caminho a seguir, tudo muda, né? E o fato é que é o seguinte: talvez você nunca parou o que é realmente, nunca parou para pensar, né? O que é acabar o relacionamento? Eu acho que tem casos e casos, mas assim, segundo os estudos, né? 99% dos casamentos, dos relacionamentos, eles não precisam ser terminados. É falta de saber o que fazer, como fazer e quando fazer, né? E acabar um relacionamento encerrar, encerrar, é destruir os sonhos de vocês, né? Os seus, os dele, de vocês juntos, certo? É causar transtorno, tristeza, é afetar, infelizmente, a autoestima e autoconfiança das pessoas, sua, dele, certo? É não ter contato íntimo com ele mais. E às vezes é difícil a gente falar sobre isso, né? Eu sei que é. Porque quando eu me deparei nessa situação de estar pensando em separar, e eu comecei a parar para pensar em todas essas questões e outras, né? Eu comecei a refletir melhor, sabe? E é por isso que eu quero que você pense. Eu ouvi uma coisa de uma pessoa que me marcou demais. E ela falou o seguinte para mim: a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: você está preparada para ver ele com outra mulher? E eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso na minha vida. No momento difícil, eu não quero ver ele na minha frente. Mas eu nunca parei para pensar.
E aí, quando eu parei para pensar, eu falei, não, eu não estou pronta para ver outra mulher. E isso significou para mim que não era exatamente aquilo que eu deveria fazer naquele momento, né? Então, eu te pergunto, é isso mesmo que você quer? Que às vezes você está nesse momento de querer. E você está preparada para isso? Porque uma coisa é a gente ter vontade, a gente ter raiva, todo mundo tem, né? Isso é natural, a gente tem, eles têm também. Mas aí eu quero te falar uma coisa: que tal aprender como enlouquecer ele, não só na cama, mas fora dela também? Porque é isso que eu quero que você aprenda. São técnicas, são ferramentas que você pode aprender para mudar o seu relacionamento. E aí eu vou te falar um pouquinho sobre um livro que eu li, que, gente, foi um dos livros mais sensacionais que eu li na minha vida. Foram muitos, mas esse foi um livro que me ajudou demais. E, assim, eu aprendi demais com ele, porque eu comecei a enxergar um relacionamento, às vezes até a me enxergar, e a enxergar ele de uma maneira diferente, porque eu comecei a entender um pouco melhor quando eu falo aqui nas minhas lives sobre as diferenças, né, entre o gênero masculino e o gênero feminino, as diferenças do ser feminino e do ser masculino, são muitas coisas que estão dentro disso aí. Mas eu li esse livro e depois eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do John Gray, que é o autor do livro Homens são de Marte e Mulheres de Vênus. Eu não sei se você já ouviu falar desse livro. É um livro fantástico, muito simples de ler, não é um livro científico. Ele explica com muita clareza essas diferenças, né? E na palestra, além de eu ter amado o livro, na palestra eu ouvi algo que me marcou demais e que eu trouxe para minha vida e que agora eu estou trazendo aqui para vocês, né? É que a gente cria conceitos. E o que ele falou foi o seguinte, que as pessoas que se amam, elas conseguem se dar bem, mesmo se elas forem diferentes. E é isso, gente. A mulher e o homem é diferente, mas a mulher de outra mulher também é diferente, né? E o que que isso significa? Que consegue se dar bem mesmo sendo diferente, mesmo pensando muitas coisas diferentes. Isso significa que não é verdade essa coisa de achar que as pessoas têm que ser iguais. Mesmo sendo diferentes, as pessoas podem sim atender às necessidades uma da outra, certo? Porque nós temos muitas necessidades. E essas necessidades, elas não estão totalmente relacionadas com a gente ser igual, porque não existe ninguém igual, entende? Então, eu quero que você pense nisso, sabe? Mesmo que o seu casamento esteja aí quase acabando, como disse o John Gray, quando a esperança se abre, gente, isso aqui é uma frase copiada do que ele falou, porque eu achei tão fantástico que eu vou repetir ela para você, eu vou até ler. Quando a esperança se abre, tudo muda. É o amor que salva as relações e que dá sentido à vida. Então, eu realmente sou uma defensora de não acabar um relacionamento. É claro que eu não estou falando de um relacionamento abusivo. Aqui hoje eu estou falando de talvez um relacionamento disfuncional. É um relacionamento que funciona, que deu certo, que não está dando certo porque está passando por um momento difícil. Então é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa acabar com o seu casamento. O que você precisa é aprender a lidar com esses problemas, porque assim você vai conseguir resolvê-los, né? E se você não conhece o seu marido de fato, mas é de verdade, sabe? Quais os pontos fortes, os pontos fracos, porque na hora da raiva, a gente só enxerga a parte ruim deles e eles também só enxergam a parte ruim nossa, né? Mas tá tudo bem, isso é ser humano, certo? Mas quando a gente não conhece o outro direito, a gente fica insegura, a gente tem medo da traição, porque a gente estando insegura, com toda certeza, a gente vai ter medo dele nos trair.
Porque a gente está insegura, o problema não é ele, o problema somos nós. Às vezes, não conhecendo direito, a gente não tem liberdade de manifestar os nossos sonhos, os nossos desejos, principalmente os desejos sexuais, por exemplo, as nossas fantasias, né? Que todos os seres humanos têm, sabe? E isso deixa o casamento frio, porque um não tem coragem de falar com o outro sobre sexo, gente. E é uma coisa que não dá para ser assim. A gente não precisa conversar sobre sexo. Vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso amanhã. Não, mas a gente precisa poder, pelo menos, brincar sobre sexo, brincar de sensualidade, brincar de, sei lá, de fazer a situação do casal ficar uma situação mais agradável, mais natural, entende? Mais gostosa, né? E quando a gente não tem nada disso, e esse relacionamento está frio, realmente isso pode acabar com um casamento, com um relacionamento até de muitos anos, né? E são coisas que não precisam de acontecer, porque como disse John Gray, onde há amor, sempre há esperança. Então, por isso é importante. E eu vou te ensinar daqui a pouco algumas coisas que podem estar acontecendo aí e o que você deve fazer, mas a aula toda hoje é para isso, tá? Tem um tanto de gente aqui, né? Mas deixa eu ver aqui, ó. Josiana, boa noite, que bom que você está aqui. Maurileia, Henrique, Tânia, Marina, querida, que saudade, quanto tempo! Deixa eu ver quem mais aqui. Palhares, Ana. Muita gente, não dou conta de falar com todo mundo hoje, gente, mas sejam todos bem-vindos, tá? Eu fico muito feliz com todos aqui. E se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu vou tentar te responder, para te ajudar, tá? Aproveita aqui esse momento, né? Por falar nisso, eu estava esquecendo de falar. Eu com a minha equipe, a gente está programando. Eu já falei, mas eu vou falar de novo, já tem alguns dias que eu falei. A gente está programando de fazer lives mentorias gratuitas, tá? A gente vai fazer na terça-feira uma live normal e na quinta-feira live mentoria gratuita. Como que vai funcionar? A gente vai começar a divulgar isso no momento oportuno e qualquer pessoa pode participar. Como vai fazer para participar? Respondendo um questionário e participando da análise da equipe, tá certo? É um questionário simples, perguntando só alguns dados seus, tá? E aí eles vão analisar e aí será feito a escolha, né? De quem serão as pessoas. Então, a cada 15 dias, na quinta-feira, nesse horário de 19 horas, para você que está com algum problema, que eu posso te ajudar, é só preencher. E se você quiser me chamar no direct, eu já posso começar a mandar esse questionário para você também. É só você falar, Adriane, estava na sua live, você falou para mandar, quero que você mande o questionário para mim. Aí eu já mando para você, a gente já recebe e eles já analisam lá e a gente daqui uns dias vai começar, tá bom? Então, fica aí a dica, porque é muito bacana, tá? E é isso, gente. Então, olha só. Existe, inclusive, né, algumas coisas que remetem a coisas que não são o relacionamento, mas que fazem a gente lembrar, né? Como metáforas, analogias, né? E aí, eu quero que você aprenda agora com uma dessas, né? Então, é o seguinte, ela fala de aprenda a cuidar ou a ter um jardim bonito. E o que que nela fala? Para a gente ter um jardim bonito, a gente precisa aprender a regar na medida certa, nem mais e nem menos. Para que as plantas cresçam, né? E para que elas floresçam e se forem de frutos, que elas deem frutos, certo? E aí, levando isso para o casamento, para o relacionamento, se você quer ter o casamento dos seus sonhos, o que que você tem que fazer? Você tem que aprender, vocês, né? Porque não adianta um só querer. Mas geralmente essas coisas partem mais do lado feminino, né? Então, vocês têm que aprender um sobre o outro. Porque como são diferentes, né? Quando a gente aprende um sobre o outro, a gente respeita mais o outro. Os dois aprendem a dar espaço um para o outro quando ele precisa, sabe? Para que cada um possa crescer e se desenvolver junto e separado. Estão casados, mas cada um vai se desenvolver o seu lado, que não é o casamento,
o lado profissional, o lado pessoal, várias coisas que estão muito voltadas para que esse relacionamento dê certo, né? Porque se vocês são dois, se ele está muito bem e você não está, não vai ficar bom o casal. Então, a gente precisa estar bem separado para que o casal fique bem. Não adianta, não tem jeito de ser diferente. Então, a gente precisa focar nisso, tá? E para a gente ilustrar isso um pouquinho melhor, eu vou te contar uma história de uma pessoa que é aluna minha e que ela autorizou eu contar isso aqui. É a Juliana, aluna da Escola do Relacionamento. Ela tinha um casamento, ainda tem, né? Mas naquela época, na época que ela entrou para a escola do relacionamento, ela tinha um relacionamento cheio de brigas com o marido, sabe? Uma coisa assim que ela contava que ela não tinha paciência para esperar ele falar. Aí ele apelava. Gente, coisas comuns que acontecem em muitos casamentos, sabe? E aí, o que foi acontecendo com essa situação? Eles foram se distanciando, porque brigando muito, e o casamento quase acabando. E aí, quando ela entrou, ela já me conhecia há muitos anos, já foi minha aluna enquanto criança, enquanto adolescente, né? E aí, assim, já conhecia o meu trabalho anterior e ela viu que eu estava trabalhando na escola do relacionamento e falou: opa, esse negócio vai me ajudar. E veio comigo, né? E aí, na escola de relacionamento, ela aprendeu técnicas, e uma delas é o método da escutativa. Já falei um pouquinho sobre ela em outras lives. Mas é o seguinte, gente, mesmo um casamento igual o dela, que estava quase acabando, ele mudou da água para o vinho. Porque a gente precisa aprender a escutar, e a gente tem forma ativa e forma passiva de participar de uma conversa com o nosso companheiro, nosso marido, enfim. E quando ela aprendeu isso, o casamento dela mudou da água para o vinho. Por quê? Porque ela começou a entender que ela achava que ele estava sempre errado, mas ela começou a ver que não, que era ela que estava errada. Que ela tinha condição de mudar essa relação deles através do diálogo, certo? Da escuta ativa e passiva, né? E aí mudou tudo, gente. Mas mudou tanto a vida da Juliana que é assim, é uma coisa que eu não tenho palavras para expressar aqui agora, né? O que eu usei aqui foi da água para o vinho, mas é uma pessoa que mudou a vida dela, mudou a profissão dela, mudou o casamento dela, e assim, com o mesmo marido, né? Lógico. Então, assim, muito mais ela fala, mais amor, mais compreensão, mais respeito, mais sexo, mais tudo, certo? Então, é o seguinte, tem vários temas para a gente poder falar sobre isso aqui, né? Se você ainda não me segue lá no canal do YouTube, tá? Ativa as notificações, porque esses métodos aqui eu vou falando eles em aulas picadas diferentes, né? Cada dia a gente fala de uma coisa. E se inscreve, ativa lá as notificações para você não perder, né? Quando for ter as lives, você ver os temas e participar aqui comigo para aprender aí, para você salvar o seu relacionamento, mesmo se ele tiver quase acabando, ou não, para melhorar, porque nada que está tão bom é que não pode ser melhorado, né? Sempre tudo pode melhorar ainda mais, né? Então, agora é o seguinte: muitas mulheres, e eu até cortei a minha fala aqui, mas é o seguinte: muitas mulheres reclamam muito de que o marido não me dá carinho, o marido não faz o que eu quero, ele não entende o que, que eu quero, ele não me dá, só eu que faço, enfim. Então, gente, mesmo se você está achando que ele não está te dando carinho, que ele está frio com você, que o casamento está sem sexo, olha, eu vou te falar agora os 5 erros que podem realmente contribuir para acabar com o seu casamento ou com o seu relacionamento. Então, fica atenta. O primeiro deles é o seguinte: se vocês não sabem como falar um para o outro de uma forma produtiva, porque falar bate-boca, isso não vai resolver nada. Então, é muito importante entender uma forma de falar que não é uma forma agressiva,
Porque, assim, muita mulher, muita esposa, muita companheira, parece que trata o companheiro como se fosse a mãe dele. E não tem uma coisa mais irritante do que o seu marido te tratar como se você fosse filho dele. Pensa para você ver. Dando ordens, né? Como se fosse superior. Isso é muito desgastante num relacionamento. Então, é preciso aprender a forma produtiva para o seu relacionamento. Isso é muito importante, isso é urgente se você está com problemas no seu relacionamento ou no seu casamento, né? O segundo item é o seguinte: se você não tem bom senso, ou ele. Ai, gente, aí não tem jeito. Se não sabe conversar, vai desandar mesmo. Então, a gente tem que parar para pensar que tem certas coisas, eu acho assim, muitas coisas, porque depende de cada mulher e de cada homem o limite, né? Cada um tem o seu limite. E aí eu falo que é o seguinte: se tem mulheres que, por exemplo, se o homem olha uma mulher na rede social que tá sensual, que tá, sei lá, nua, enfim, isso aí todo mundo vê, né, gente? Para ela, isso é traição. Tudo certo. Se para ela é, tudo bem, né? Cada um tem a sua visão, entende? Então, você precisa saber quais são os seus limites, quais são as coisas que realmente são importantes para você, e o que, que é negociável e o que não é. Porque tem coisas que a gente pode, sim, aceitar, e tem coisas que não. Então, é preciso saber o que para você é negociável e não é, e é preciso ele saber também, e vocês dois têm que falar sobre isso, porque vocês têm que ter bom senso. Ninguém adivinha o que o outro está pensando, você não adivinha o que ele pensa, você imagina, e nem ele adivinha o que você pensa. Então, é preciso realmente ter bom senso. E assim, o que realmente não concordo, vamos negociar, certo? E vamos abrir mão, porque um relacionamento, ele é assim, mas ele só funciona se for bom para as duas partes. É como se fosse um contrato de sociedade, né? Numa empresa, por exemplo. Se for bom só para um e para o outro, não vai funcionar. Então, não tem jeito, né? Então, por isso, o casamento ou o relacionamento, ele é um contrato. É um contrato de parceria, né? Então, vamos aprender a conversar, sabe? Porque isso aí muda um relacionamento da água para o vinho. E eu te falo porque eu sou prova viva disso. Quando eu aprendi a forma produtiva de falar, né? A conversa do jeito certo, tudo muda. Você tem o resultado que você espera. Não é uma coisa inventada, não. Porque existe ação e reação, e é exatamente isso. Você age, o outro reage. Se você age batendo, o outro reage batendo também. Ninguém beija quem está batendo. Então tem que pensar nisso. O item 3 é o seguinte: se você ou ele tem dificuldade de se expressar, a principal coisa para dar certo isso é vocês se conhecerem melhor. Justamente porque se conhecendo melhor, você sabe, você vai aprender um jeito de falar com ele que vai dar certo. Porque cada pessoa é de um jeito. Então, tem gente que, por exemplo, meu marido, ele é super divertido, assim, bravo demais, nervoso, mas ele é divertido. E às vezes ele quer chamar a atenção de um filho, minha, de alguém qualquer, enfim, amigos, ele chama a atenção criticando. E aí a pessoa que não gosta de crítica, que tem traumas com crítica, ela já apela, né? E então assim, imagina, se você vive uma situação assim, onde o seu marido é muito crítico e você apela porque você tem traumas para trás aí. Vale a pena? Vai resolver a situação você apelar, entende? E assim, mudar ele você não vai. Então, a gente tem que aprender a lidar, né? Por isso que a gente tem que aprender a conhecer melhor e entender que, às vezes, o que ele está falando é uma forma dele de falar. E não necessita eu pôr tudo a perder por causa daquilo. É mesmo conseguir lidar com aquilo, né? E o quarto item é aquilo que eu falei mais cedo, a questão do relacionamento disfuncional. O relacionamento disfuncional, gente, é o seguinte: o que funciona? Uma televisão que funciona, ela tá tudo certo, não é? Não tem nenhum defeito.
O que é uma televisão que não funciona? Está com defeito, então tem que consertar. A mesma coisa é um relacionamento ou um casamento disfuncional. Ele está com algum problema que tem que ser ajustado. Na televisão, a gente troca uma peça, um fio, sei lá, alguma coisa. No casamento, a gente analisa o que é que está errado aqui. Por que que eu falei isso com ele e ele apelou comigo? Onde é que está a causa disso? É buscar realmente conhecer, né? Então, mais uma vez, isso aqui é tema para outra live, o relacionamento disfuncional, né? Então, de novo, me segue no YouTube, ativa as notificações para você receber, ver os temas aí sempre que acontecem aí, terças e quintas, as lives, né? E você saber os temas com antecedência, certo? Para você já deixar marcado e aprender aí essas técnicas que vão te ensinar a realmente enlouquecer ele na cama e fora dela, que é muito importante, né? Porque só na cama não vai resolver, certo? E o quinto item dessa questão aqui, né, da gente pensar em não acabar com o nosso relacionamento, é a falta de união. Ai, Adriane, mas falta de união como? Olha, união, gente, é a gente ter afeto, a gente ter intimidade. E uma das coisas que mais distancia um casal, que mais promove separação entre casais, é exatamente a falta de intimidade no dia a dia. Porque você ficar com ele no final de semana não é suficiente para esse relacionamento ser bom. E ficar com ele no dia a dia, na cama também, não só fazendo sexo, mas conversando na cama, no sofá, na televisão, na cozinha, seja lá onde for. Ter união, saber o que é que está acontecendo com ele saber o que está acontecendo com você, sabe? Ah, hoje eu estou chateada, aconteceu isso, enfim. Ouvir, às vezes, sem nem dar opinião, sabe? Homens gostam muito de, às vezes, falar sem a gente dar opinião. É uma das diferenças entre gêneros. Claro que toda regra tem exceção, né? Mas essa é uma das regras, certo? Então, é muito importante ter carinho, ter afeto, de várias formas, gente. Porque a gente vê, né, eu escuto muitas mulheres falando, ele só faz carinho comigo na hora que vai para a cama, na hora que quer transar comigo. Tá, tudo bem, isso é natural. Mas faça carinho nele em outros momentos, você, mesmo que não seja para ir para a cama. Ensina para ele, sabe? Faz um elogio, passa a mão no cabelo, passa a mão na nuca, no ombro, na mão dele, no braço, não sei. Faz um carinho, certo? Ensina para ele. E às vezes ele é uma pessoa de pegar mais e você não. Quando ele fizer, fica na sua, mas sinta esse carinho, entende? Porque são pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença no final do todo, né? E é isso que vai ajudar a salvar o relacionamento. E isso que pode pôr a perder um relacionamento, se não tem conexão, se não tem afeto, se não tem intimidade. E olha, sexo é assim. Quanto mais faz, mais quer. Quanto menos faz, menos quer. Então, a intimidade em relação ao sexo entre o casal, ela deve existir, certo? Várias condições, né, gente? Tem várias condições de saúde envolvidas aí, tem uma série de coisas que também são temas para outras lives. Então, fica ligada nessas questões aí, tá? Porque isso aí tudo pode realmente fazer mudanças muito grandes, lentas, gradativas, mas cada dia um passinho a mais para melhorar, né? Coisas diferentes no dia a dia. No dia a dia, na cama, brinquedinhos, passeio, caminhada, mensagem do WhatsApp durante o dia, telefonema. Lembrei de você agora, vi isso aqui, entende? Então, faça coisas diferentes. É assim que você constrói um relacionamento que realmente vai valer a pena e que vai ser leve, gostoso, divertido para você e para ele, certo? E olha, para salvar o seu casamento ou o seu relacionamento, mesmo que ele esteja com um risco muito grande de acabar, você tem que entender o seguinte. E não esquece disso, tá? Grava isso aí.
Todos nós temos necessidades básicas de sobrevivência e necessidades emocionais. E é aqui que eu volto no John Gray, autor do livro que eu falei hoje. E mesmo a gente sendo diferente, é assim que funciona. Um consegue suprir as necessidades do outro, tá? Então, fica ligada em tudo isso aí, certo? E é o seguinte, cientificamente falando, tem uma tabela de Maslow que ela fala sobre essas diferenças, certo? E eu vou te falar um pouquinho sobre essas diferenças. É importante demais você entender como preencher essas necessidades aí suas e as necessidades dele, e ele preencher as dele e as suas também, certo? Essas necessidades básicas também vão ser tema para uma outra live, tá certo? Então, me segue lá no YouTube e ativa as notificações. Mas hoje eu vou falar, minha cachorrinha tá aqui brava, querendo que eu abra a porta para ela, mas ela quis ficar aqui, agora ela vai ficar aqui comigo até o final. Então, é o seguinte, gente, hoje eu vou falar sobre as necessidades emocionais, certo? Então, fica ligado aí, tá? Isso aqui é o seguinte. O primeiro item de necessidades emocionais. Todo ser humano precisa de segurança e conforto. No caso, quando a gente fala entre um relacionamento, o que é segurança e conforto dentro de um relacionamento? É você, por exemplo, não ter medo de ser traída, porque você não tendo medo dele te trair, você vai se sentir bem. E aí fica segura. E aí esse relacionamento flui com mais alegria, com mais satisfação, com muito mais amor, com muito mais companheirismo e muito mais intimidade entre os dois, né? O item 2 das necessidades emocionais é variedade e novidade. Agora é o seguinte, são coisas diferentes, sabe? É a mesma coisa, pensa o seguinte, se você come todos os dias, o dia inteiro, as mesmas coisas, vai ser bom, será? Eu não daria conta, né? Mas tem gente que gosta, não sei você, eu não conseguiria. Eu realmente enjoo, certo? Mas então é o seguinte, fazer coisas diferentes, como, por exemplo, jantar fora, às vezes chamar amigos, um casal de amigos, mais casais ou solteiros, enfim, para sua casa. Ou às vezes vocês saírem juntos, certo? Saírem juntos para fazer qualquer coisa que seja, né? Aquela coisa de talvez até sem compromisso, vamos dar uma volta de carro. Para onde? Ah, para qualquer lugar, só uma volta de carro, sem nem ter que se arrumar. Sabe? É tipo ficar junto, construir energia juntos, sabe? É sentir aconchego junto, de estar ali, às vezes, sem fazer nada, né? Aceitação, aceitar as diferenças, diferenças pequenas que vão fazer, que vão trazer um resultado bacana nessa relação, né? Porque como a gente realmente é diferente, a gente aceitar que um pensa de um jeito, outro pensa do outro, o outro gosta de, sei lá, de carne de porco, o outro gosta de carne de frango, o outro gosta de ir para boate, o outro gosta de ir para o barzinho mais sossegado, beleza, a gente pode revezar cada dia a gente vai agradar um cada dia. Quando a gente procura fazer coisas que o outro gosta, mas tem que ser de ambas as partes, né? Os dois se sentem mais valorizados, e aí esse relacionamento é um relacionamento muito mais agradável, né? E o terceiro item é amor. Gente, amor tem várias formas, né, da gente expressar amor. E aí são formas simples, como, por exemplo, pegar na mão. Pegar na mão, passar, fazer carinho na mão, né? No rosto, no cabelo, na nuca, dar abraço. Eu não sei se você já viu falar, os estudos falam, né? Que para a gente ser feliz, a gente tem que dar no mínimo 7 abraços por dia. Então começa a abraçar aí, tá? E realmente é muito bom isso, gente. Quando você faz isso, você entende que faz diferença, né? Então pensa nisso. Então, ó, passar a mão, abraços, beijos, fazer sexo,
Tudo isso vai fazer com que você sinta uma maior conexão um com o outro. E é exatamente isso que o casal precisa: conexão. Isso vai trazer um crescimento maior, sabe? Os dois precisam crescer para dar certo, para ficarem bem, para continuarem bem. Porque se um cresce, o outro fica aqui, ó, na zona de conforto e nunca faz nada de diferente, não vai dar certo. Isso vai dar errado também, né? Boa noite para quem está chegando agora. Priscila, Ana, sejam bem-vindas. Euso, Carlos, sejam todos bem-vindos, gente. Muito bom ter vocês aqui, tá? Então é o seguinte, gente, esse crescimento, quando eu falo, é em todos os sentidos, sabe? É um crescimento intelectual, é um crescimento espiritual, crescimento emocional, é um amadurecimento, sabe? É expandir. A gente precisa expandir, a gente não pode continuar nascer de um jeito e morrer do mesmo jeito. Tem muitas coisas para a gente aprender, né? Então, buscar um emprego melhor, viajar, sabe, para onde vocês gostam, comprar roupas novas. Não estou falando de preço, de ficar gastando, sabe, assim, loucamente. Não. São coisas pequenas que às vezes você compra, te deixa feliz, te traz energia nova, né? Carro novo, né? Trocar de carro, sabe? Casa nova, roupa de cama nova, sabe? Isso faz a gente se sentir capaz, a gente se sentir bem, a gente ter poder sobre a vida da gente, a gente se sentir importante, né? E aí tem uma frase que fala o seguinte: o que não evolui se degenera. É como uma fruta, né? Se você larga ela lá e ela fica ali, ela vai apodrecer. E é a mesma coisa que acontece com a gente, entende? Então a gente precisa buscar realmente evoluir, né? E o quinto item é contribuição. Gente, eu estou falando de necessidades emocionais de todos os seres humanos, né? E aí, gente, quando a gente fala de contribuição, o que que é isso? Isso é deixar um legado, transmitir alguma coisa para os filhos, para os amigos, sabe? Deixar alguma coisa de valor aqui, ó. Não é de valor de dinheiro, não. De dinheiro também. Mas aqui eu estou falando que é uma contribuição que não tem custo, sabe? É ensinar algumas coisas, por exemplo, eu me lembro tantas coisas que a minha mãe me ensinou, sabe? Que eu sou muito grata, que eu sempre falo, gente, como ela era sábia, inteligente, uma mulher realmente maravilhosa. Então, assim, e você? O que que você vai deixar de legado para as pessoas que convivem com você? Para as pessoas do dia de amanhã ou hoje mesmo falarem, gente, né? Sei lá, vou falar aqui, ó, a Ana. A Ana, ela me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. O que que é que você vai ensinar para as pessoas que elas nunca vão esquecer? Para os seus filhos, para o seu marido, para o seu companheiro, sabe? O que que é que você vai deixar de legado para essas pessoas, para os seus familiares? Entende? O que que você já está deixando, né? Ou você está deixando a vida te levar? Não pode, tá certo? Então, olha, eu vou te ensinar agora um exercício para você fazer depois e para o seu marido fazer também. Se você puder anotar, anota aí, porque isso aqui é, gente, é técnica, tá? É técnica e funciona. Então, vamos lá. Você vai fazer uma lista em ordem decrescente de tudo que é prioridade para você na sua vida. Então, por exemplo, tem gente que ter muito dinheiro é prioridade, tem outros que ter o carro do ano é prioridade, tem outros que ter uma casa própria é prioridade, já tem outros que preferem viver de casa de aluguel para poder passear, para viajar muito, né? Enfim, você vai ver aí para você uma lista do tamanho que você quiser, certo? E aí você vai escrever as formas que você mais gosta para suprir essas necessidades da sua lista.
Então, por exemplo, se você gosta muito de chocolate, eu falo sempre de chocolate, porque eu amo chocolate. Se você ama chocolate como eu, é uma coisa que você não gosta de ficar sem. Qual é a melhor forma para suprir a sua necessidade de chocolate? É tendo uma compoteira de chocolate na sua casa, cheia sempre, para você cada dia ir lá pegar um? Ou é, por exemplo, não, uma vez na semana eu vou lá e compro sei lá, um chocolate X, e aí eu como ele. Eu quero comprar uma roupa nova. Ter uma roupa nova para mim é prioridade. Como que eu vou ter essa roupa? De quanto em quanto tempo? O que eu tenho que fazer para eu ter essa roupa de tanto em tanto tempo? Entende? Eu quero uma casa nova. Quanto tempo eu vou demorar para isso? E o que eu vou ter que fazer para isso, para eu conseguir isso? Ou eu quero reformar minha casa, o meu quarto, o meu banheiro, seja lá o que for. O que é prioridade para você? Né? Então, como você vai chegar lá? Certo? Júnior Moreto, seja bem-vindo. Que bom, médico maravilhoso, né? Sensacional. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigada pela presença, viu? Então é isso, gente. Escreva. E depois, é isso. O que você precisa, né? O que precisa acontecer mesmo ou existir na sua vida para que você se sinta satisfeita com essa necessidade que você, cada uma delas que você for fazer a lista aí. O que precisa acontecer ou existir para suprir essa sua necessidade? E isso, gente, tem que ser pensado, isso tem que ser escrito, certo? Tendo essa necessidade, essa prioridade sua satisfeita, realizada, você vai se sentir segura e confortável? Isso é importante demais. Para você, variedade e novidade é importante? O que é variar? O que você quer fazer para variar na sua vida? O que você quer que o seu marido, o seu parceiro faça para você se sentir segura e confortável junto com ele? Para que esse relacionamento não termine. Escreve isso. E depois, se você conseguir, peça a ele para escrever também. Falar é difícil. Mulheres, na maioria das vezes, têm mais facilidade para fazer essa atividade, mas é importante. O que é amor para você? O que é ter amor? O que é receber amor para você? Porque existem as linguagens do amor, que também é outro tema para outra live. E aí, como você recebe amor? E você sabe se o jeito que você dá amor para ele, ele sente que você ama ele? Porque não é do jeito que a gente pensa, não, sabia? A gente recebe amor de um jeito diferente do dele. E a gente costuma dar amor para as pessoas de forma errada. Eu dou amor para os outros do jeito que eu gostaria de receber. Mas esse não é o jeito que ele gostaria de receber. E é por isso que dá errado. Por isso que você se sente não amada, não sente, às vezes acha que ele não te dá o carinho que você gostaria, às vezes acha que ele não te ama. E ele pode achar a mesma coisa, entende? É agoniante quando a gente sabe que isso existe e que as pessoas não sabem e não têm essa noção, porque não se fala muito nisso, né? E para você, o que é crescimento? Né? Como que você quer crescer? Como que você quer ser amanhã? O que você sonha? Quais são as suas metas? Já pensou nisso? Qual é a contribuição que você está deixando para as pessoas próximas da sua casa, onde você mora? O que você está fazendo que vai ficar marcado para elas? Eu falo que, como mãe, a gente sempre preocupa muito com a educação dos filhos. E quando eles crescem, a gente fala: meu Deus, será que está dando certo lá fora, né? E quando a gente escuta alguém fazendo um elogio, ah, seu filho é isso, assim, assado e tal, você fala: ah, deu certo o que eu fiz. Isso é deixar um legado, né? E qual o legado que você está deixando para os seus filhos?
Qual o legado que você está deixando no seu relacionamento? O que você já ensinou para ele que ele preza por isso, sabe? Então, depois você vai pedir ele para ver se ele faz isso também, tá? Não é fácil não, viu? Não é fácil, é difícil demais. Mas vale a pena. Mas se ele não fizer, se você fizer, já ajuda muito, certo? E aí, o que vai acontecer? Se você conseguir fazer com que ele faça, você faz e ele faz, você e ele falam um para o outro as respostas das suas prioridades e como elas são preenchidas, certo? Porque às vezes você gosta de uma coisa e ele te dá outra. E você morre de ódio, mas você não tem coragem de falar. E ele vai continuar te dando aquilo a vida inteira. E vai continuar ruim a vida inteira. E não adianta mudar de marido, porque vai continuar ruim com o outro também. Entende? Então a gente precisa falar. Então, você falando para ele falando para você, especialmente você falando para ele, se você quer enlouquecer esse homem seu na cama e fora dela, é isso que você tem que fazer, tá certo? E olha, quero te agradecer muito por ter estado aqui comigo hoje, tá? Pensa aí, faz essa atividade, essa técnica aí que eu passei hoje para vocês, tá bom? E aí, eu te vejo na quinta-feira. Na quinta, eu vou falar coisas para apimentar o seu relacionamento, tá? Então, não perde, porque tudo isso tá, ó, casadinho, tá? Para que esse relacionamento não vá pro buraco, certo? Então, beijo grande, muito obrigada e até quinta-feira.